Olá, seja muito bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Alessandro Sampaio, esse é o Sampaio's Art, e hoje eu estou trazendo para vocês uma luminária das Relíquias da Morte de Harry Potter, feita com material reciclado. E sim, dá para reciclar material de uma forma bem criativa e divertida aí na sua casa. Então, se você gosta de vídeos com esse tipo de conteúdo, já clica aqui no gostei, não se esqueça de se inscrever e vamos embora pro vídeo. Então, para começar a montagem da nossa luminária, você vai precisar basicamente de papelão. Aqui no meu caso eu tenho essa caixa, tá? Que parece muito uma caixa de sapato, mas não é uma caixa de sapato. Essa daqui é uma daqueles boxes de assinatura que chegam coisas nerds. E eu tive essa ideia de fazer essa luminária porque eu já compro essa caixa já tem bastante tempo e foi juntando muito papelão. E eu não quis jogar fora porque eu sabia que ia ter algum tipo de serventia. Então, se você não tiver uma caixa de sapato, pode ser qualquer outro tipo de papelão que você tem aí. O único trabalho que você vai ter é medir o papelão para fazer a sua luminária, tá? Então, no caso, eu começo tirando todas as partes de papelão, tá? Que tem na caixa. Eu aproveitei, na verdade, toda a estrutura da caixa, né? A tampa, as laterais, as bordas, tudo que tem na caixa. Então, aqui onde são as dobras, eu corto todos os pedaços e deixo eles separados, pois eles vão me facilitar bastante na hora de eu for montar algum projeto. Então, se você tiver uma caixa parada aí na sua casa, você já sabe que ela pode virar uma luminária bem legal. Depois de desmontar toda a caixa, esse vai ser o resultado. Todas as partes delas estão desmontadas aqui na mesa. E para esse projeto, o que a gente vai utilizar é essa, que é da lateral, e essa parte aqui, que é da tampa e do fundo da caixa, tá? Para você poder fazer aí na sua casa, é importante que, se você for fazer com caixa de sapato, que você tenha mais de uma, até porque o papelão, né, dependendo, ele pode ser frágil, dependendo da gramatura que ele tiver, tá? Esse aqui é um pouco mais rígido, mas você pode encontrar às vezes papelão mais mole. E no caso, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar essa estrutura, tá? Aqui fina, numa estrutura um pouco mais resistente, mais grossa. Então a gente vai passar cola em toda a parte do papelão e colar outra parte do papelão. Para cada lateral do triângulo, a gente vai utilizar 3 partes de papelão. No caso, eu estou utilizando aqui. Por que eu utilizei as 3 partes? Primeiro, porque ficou muito mais resistente, tá? Eu já testei, então ficou muito mais resistente. Se eu colocar 3 partes de papelão com cola, ele fica muito resistente. Isso vai ser muito bom para a nossa luminária, tá? Até porque se você quiser pendurar ou colocar em cima de um móvel, você não vai correr o risco de amassarem ou de quebrar ela, tá? Com facilidade. Então, para esse projeto, nós vamos utilizar 9 pedaços desse aqui de lateral, tá? Para fazer a estrutura da luminária. Agora, para fazer o símbolo das Relíquias da Morte, a gente vai utilizar a tampa, tá? Ou o fundo, porque aqui a gente vai precisar cortar o círculo, né? Certinho vazado, para colocar dentro do triângulo que compõe as Relíquias da Morte. Então, vou começar passando cola na lateral desses papelão, para grudar um no outro, para deixar eles bem resistentes, tá? Esse pedaço ele tem 34 centímetros por 11, tá? Esse aqui já é o tamanho que veio da caixa. Mas se você quiser fazer aí na sua casa, você pode fazer com o tamanho que você quiser da sua luminária. Eu estou usando esse tamanho porque eu já estou aproveitando toda a lateral da caixa. Com o auxílio de um pincel, a gente vai espalhar toda a cola pelo papelão. Eu não diluí a cola com água. Essa cola aqui é cola de PVA, a base de PVA. Ela é bem mais firme, tá, do que a cola branca escolar comum. E a secagem dela é muito mais rápida. Depois de passar a cola em toda a lateral, a gente vai e cola a segunda parte. Ajusta o tamanho, tá? Para que fique bem certo. E aperte para fixar a cola entre os papelões. Então aqui já tem 2 partes, agora eu vou colocar a terceira, que é para deixar mais resistente ainda.
Depois de passar a cola toda, cola a terceira parte do papelão, fixa bem, aperta bem, para o papelão grudar na cola. E para que fique bem colado, você pode utilizar um pregador para segurar esse papelão. Depois de passar a cola e colocar os pregadores para fixar, esse vai ser o seu resultado, tá? E você vai deixar secar. Tem que deixar a cola secar bastante, porque para os próximos passos, tá? Ele tá bem resistente para a gente montar a nossa luminária. Então a gente vai fazer isso nos 3 lados do triângulo. Esse foi o primeiro, então você vai repetir esse processo mais 2 vezes. Então, para adiantar, eu já tenho aqui as 3 partes, tá? Que vai ser o nosso triângulo. Cada parte dessa tem 3 partes de papelão. E como vocês podem ver, ó, tá bem resistente. Os 3 pedaços de papelão e a cola deixaram ele muito bem resistente. Então agora o que a gente vai fazer? Qual é o próximo passo? A gente vai montar o triângulo, tá? Vamos unir com cola quente. Então você vai pegar as partes do papelão e vai unir para montar o seu triângulo, ok? E com isso a gente vai usar cola quente. Então muito cuidado na hora de usar a cola quente, porque ela pode causar queimadura de fato. E a gente vai colocar a cola quente para unir as pontas, tá? Então todas as pontas vão ter cola quente. Então vou começar passando cola quente na ponta do papelão, coloca na direção e pressiona para que ele cole. Como a cola quente esfria rápido, então basta você segurar um pouco, tá? E já ela já vai estar grudada. Quando está quase esfriando, eu venho aqui, ó, e ajeito a cola quente no papelão. Lembrando que nesse primeiro momento ela ainda está bem frágil, tá? Então a gente tem que cuidar na hora de manusear. O que a gente vai fazer? A gente vai virar esse triângulo e colar as outras partes. Depois de colar todas as pontas, tá? Como vocês podem ver, ele ainda está frágil porque a gente só passou cola nas pontas. Agora o próximo passo vai ser passar cola quente no interior desses triângulos para deixar bem resistente e bem grudado. Agora que a cola quente já esfriou, tá? A gente passou por dentro. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar folha de rascunho, tá? Que você tiver, pode ser jornal, pode ser qualquer tipo de papel que você tenha aí na sua casa. A gente vai cortar em pedaços menores esses papéis e a gente vai passar com cola e papel em toda a estrutura desse triângulo. Por que a gente vai fazer isso? Primeiro porque esse papel com cola vai dar muito mais resistência e essa cola base de PVA, ela parece até que impermeabiliza, não tenho certeza, tá? Eu posso estar falando bobeira. Mas parece que ela impede que até o papelão pegue umidade depois com o tempo. Se você mora num lugar muito úmido, pode ser que a umidade estrague o papelão. E essa cola base de PVA, eu acho que a cola branca também deve fazer isso, mas no momento que eu tenho a base de PVA, ela impede que ele pegue essa umidade. E também toda a cola e papel, quando a gente colocar na estrutura, todas essas imperfeições do papelão vai sumir, tá? Então aqui a gente ainda consegue ver que tem 3 partes de papelão, mas quando você colocar a folha de papel com cola, tá? Ele vai sumir, você vai ter todo ele encapado com folha. Só que a gente vai fazer isso por fora e por dentro, beleza? Essa cola ela não está diluída em água, ela está pura. A gente vai passar a cola. Lembrando que nessas pontas aqui, onde a gente passou a cola quente, é importante que a gente passe bastante cola, que a gente vai colocar o papel aqui para assumir com essas imperfeições. Depois de passar a cola, a gente vem com o papel, posiciona e passa a cola em cima dele também.
Não tem problema se um papel ficar por cima do outro, tá? É só você passar a cola, esticar bem, porque depois, se você achar que ficou muito grosso, aonde tem a sobreposição do papel, você pode vir com uma lixa fina, até mesmo uma lixa de parede fina, e passar lixando para deixar mais liso. Mas isso se você for muito perfeccionista, tá? Como a gente vai pintar de preto, essa lateral, às vezes não dá nem para perceber que foi colagem de papel, tá? Então, depois de você passar a cola e papel por dentro e por fora do seu triângulo, tá? Esse vai ser o seu resultado. Então, agora a gente tem que deixar secar bem para a gente poder pintar, tá? Aqui, esse passo, você poderia substituir essa cola e o papel por contact. Como a proposta aqui é deixar o mais barato possível para você fazer aí na sua casa, eu estou usando cola e papel, até porque é muito eficiente. Como eu disse antes, parece que ele dá uma impermeabilizada e torna bem mais barato, né? Não é todo mundo que tem contact em casa para encapar, né, as coisas assim. E também, se o papelão que você tiver aí for muito fino ou você não tiver a quantidade necessária para fazer as 3 camadas de papelão, você pode compensar na hora da cola e do papel. Então aqui eu fiz uma camada de cola e papel, para mim já é suficiente, tá? Porque eu já acho que esse papelão ele tá bem firme, mas se você ir na sua casa achar que não tá muito firme, você dá outra demão de cola e papel depois que essa daqui secar. Então, para o próximo passo, a gente tem que deixar esse secar bastante. Agora que já passou um tempo e a nossa estrutura ela já está seca, nós vamos fazer a parte interna, né? Que é aquela faixa que representa a varinha das varinhas e o círculo que representa a pedra da ressurreição. Então, para isso, você tem que saber que você vai ter que ter um papelão, tá? Que tenha essa altura do seu triângulo aí na sua casa. Essas proporções aqui que eu estou fazendo, você pode mexer nelas livremente aí na sua casa, você pode fazer menor, você pode fazer maior, isso vai depender bastante do material disponível que você tem aí na sua casa. Então, primeiro eu começo testando a altura, tá, da luminária, se vai dar certo. Então, ajustando aqui, eu já consigo saber que esse papelão aqui vai ter a altura necessária para fazer a haste do meio. Essa haste central é importante que ela tenha aproximadamente 2 centímetros de largura. Então eu vou marcar aqui 2 centímetros, tá? No meio da folha. Eu vou medir aqui os 2 centímetros que eu quero que tenha a haste do meio, tá? Tenta colocar basicamente no meio da parte de papelão. Se você não tiver uma régua maior, tá? Você pode apoiar até com outro pedaço de papelão para você fazer a reta, que vai ser a haste central. Depois de marcar a parte central, a gente vai medir, tá, com a estrutura de triângulo que a gente tem. Com a estrutura apoiada aqui em cima, nós vamos marcar a parte de cima e a parte da base, para a gente saber o tamanho exato da nossa haste. E você pode marcar também as laterais, para a gente saber os limites aonde vai ficar o círculo. Acredito que aí não está dando para ver, mas eu marquei aqui as laterais, a ponta e a base dessa haste. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o círculo, tá? Que fica aqui no meio. Para você fazer o círculo, se você não tiver um compasso, você pode adaptar, tá? Essa gambiarra aqui que eu fiz, eu amarrei um pedaço de nylon no parafuso e na caneta. Para quê? Você vai posicionar esse parafuso aqui no meio, tá? Segurar o parafuso e rodar a caneta. Com isso, você consegue fazer um círculo, caso você não tenha um compasso aí na sua casa. A gambiarra que você pode utilizar aí na sua casa também é se você tiver um pote. Nesse caso, eu tenho esse pote aqui que dá certinho dentro do triângulo, tá? Que a gente marcou. Então, eu vou utilizar esse pote que vai me facilitar bastante na marcação. Eu não tenho um compasso, eu posso fazer também com a caneta e com o parafuso. Inclusive, a parte vazada eu vou fazer com a caneta e o parafuso. Então, vou posicionar aqui o pote. Tenta posicionar de uma maneira que seja mais reto possível. A gente vai segurar. E com a caneta a gente vai marcar. Depois de marcar com o pote, tá? Eu vou fazer
o círculo interno, tá? Com a caneta no parafuso. Então, para isso, a gente tem que achar mais ou menos o meio certinho, para que fique perfeito, tá? Já que você não tem um compasso, você não tem as ferramentas necessárias, a gente improvisa, tá? E no fundo, se ficar um pouco torto, ninguém nem vai perceber, porque a luminária ela mesma já vai disfarçar, tá? É claro que se você colocar o círculo muito para um lado da haste, aí vai ficar muito destoante. Mas se você errar, né, um pouquinho, não vai dar para perceber. Então você coloca o parafuso no meio, tá? Eu vou até medir aqui para facilitar. O círculo que eu fiz, ele tem aproximadamente 19 centímetros, tá? Então, no 9,5, eu vou marcar para colocar o parafuso. Uma vez marcado o centro, eu acho que não dá dando para ver aí, mas eu marquei aqui. Eu vou posicionar o parafuso nesse 9,5, tá? Segurar bem e com a caneta eu vou traçar o segundo círculo. Se você marcar todas as áreas de interesse, né, que é a faixa do círculo, você pode cortar. Para isso você pode usar uma tesoura ou até mesmo um estilete. Eu vou mesclar aqui os dois, que eu vou cortar de tesoura a faixa e o círculo, e a parte interna eu vou utilizar o estilete. Depois de cortar, esse vai ser o resultado, e agora a gente vai fazer em outra parte de papelão, porque senão, ó, fica muito mole, tá? Fazendo com um só. Então, nesse caso, diferente das laterais do triângulo, a gente vai fazer com dois. Não tem muita necessidade dele ser tão rígido quanto o triângulo. Mas essa parte aqui está muito fina com um só. Então, eu vou utilizar ele mesmo, que já está pronto aqui, para fazer o molde para o segundo corte. Depois das duas partes cortadas, a gente vai colar uma na outra e vamos usar um pregador para fixar, tá? Melhor. Depois que essa peça secar, a gente vai usar cola e papel, o mesmo processo da parte do triângulo, para deixar ele bem resistente. Então, depois de passar cola e papel, esse é o seu resultado. Agora, enquanto seca, eu vou adiantar a pintura da nossa estrutura da luminária. Eu vou pintar a área externa de preto, tá? Toda a lateral de preto, e a parte interna eu vou pintá-la de branco, tá? Até mesmo para sumir com essas linhas. Uma dica importante também para você que na hora que for pintar, faça sempre os movimentos na mesma direção com o pincel. Isso vai facilitar muito a pintura e também vai facilitar na hora que você for observar se tem que dar uma segunda demão ou não de tinta. Então, faz os movimentos na mesma direção quando você estiver pintando. Agora que eu já terminei de pintar a estrutura da nossa luminária, eu vou dar sequência à pintura da parte que nós passamos cola e papel. Ele já está seco, né? Então eu vou pintar de preto essa parte também, enquanto a base da nossa estrutura está secando. Bom, depois de pintar tudo, sua luminária já está bem encaminhada, então eu vou chegar essa parte aqui para o lado, porque eu acredito que eu preciso dar mais uma demão da tinta branca aqui na parte interior. Na hora que eu fui pintar a parte preta, eu acabei enfiando o dedo, deu uma sujeira, então eu prefiro dar mais uma demão da tinta branca aqui por dentro. Aí na sua casa você vai avaliar se precisa ou não. Agora eu vou preparar, tá, a parte que vai cobrir a frente da nossa luminária. No caso aqui eu tenho esse acetato, tá? Esse acetato é comprado em metro, ou dependendo da papelaria que você for, você consegue comprar a folha de acetato do tamanho de A4 também. O interessante aqui nessa parte é não cortar muito rente, porque a gente vai precisar de uma sobra do acetato, tá? Para poder colar na parte de dentro. É interessante também que a gente marque o lado de dentro, porque a gente vai precisar dobrar esse acetato para colocar aqui dentro. Bom, ele tá frouxo, até porque eu não colei, mas na hora que eu colar vai ficar certinho aqui dentro. Então, como vocês podem ver, ele vai dar essa aparência como se fosse um espelho na frente da nossa luminária. Com o molde de acetato já recortado, agora nós vamos unir essa parte que nós fizemos e pintamos aqui na estrutura da nossa luminária. Você pode usar cola quente, você pode usar uma cola de secagem rápida, tá? Aí vai do seu gosto que você tiver em mãos aí para fazer. A cola branca, se você utilizar, ela vai demorar muito mais para secar.
então vai ser necessário você ficar segurando. Agora aqui é interessante que você coloque essa parte aqui dentro da nossa luminária, mas não muito na borda, deixar um espacinho entre a borda e essa parte, porque a gente vai encaixar o acetato e a gente ainda vai botar um papel para diminuir a intensidade da luz, beleza? Depois de colar, esse já é o seu resultado. E agora nós vamos colocar o acetato, tá? Aqui na frente da nossa luminária. O acetato vai ficar por cima dessa parte central. Então, por isso que a gente cola primeiro essa parte central, para depois colocar o acetato. Agora, com a cola de secagem rápida, a gente vai passar em toda a borda do acetato que está aqui dentro da nossa luminária, para prender ele. Depois de colocar o acetato, esse é o resultado, tá? Ele fica muito brilhoso, o acetato, ele é bem legal de se usar, é barato também, tá? De encontrar. Ele serve para vários projetos, ele é bem versátil. E aqui na luminária ele dá esse efeito como se fosse de vidro. Agora, se você quisesse parar por aqui e transformar isso aqui num nicho, você poderia. Simplesmente era só pegar e colocar onde você quisesse, seja no móvel, numa parede. Agora a gente vai adicionar os elementos que vai transformar isso aqui de fato numa luminária. Se eu colocar a lâmpada aqui dentro direto, do jeito que está, sem um papel, sem nada para fazer uma difusão da luz, a luz vai ficar muito agressiva e não vai ficar um resultado legal, tá? A gente não vai conseguir ver a silhueta das Relíquias da Morte do jeito que a gente gostaria de ver. Então, para a gente poder ver quando a luz estiver acesa, é interessante que você coloque um papel. No caso aqui eu tenho um papel manteiga, mas se você não tiver um papel manteiga, pode ser uma folha de ofício branca também, faz o mesmo efeito. Lembrando de deixar uma borda, tá? Pra gente cortar, porque a gente vai colar esse papel aqui dentro. Depois de cortar, vai ficar assim. A gente vai encaixar por dentro da luminária, tá? Com cuidado, a gente vai encaixar e com pedaços de fita crepe a gente vai prender ele na parede da luminária. Depois de aplicar a folha de papel manteiga por trás da nossa estrutura do meio, esse vai ser o resultado onde a gente vai ter bem o destaque agora das Relíquias da Morte. Porque quando ela acender a luz agora, esse papel vai fazer uma difusão da luz, ou seja, não vai agredir tanto. Então, esse papel vai ficar todo aceso e a gente vai conseguir ver os detalhes bem melhor, tá? Então agora a gente vai virar e vai colocar o bocal, o fio e a tomada. Aqui no caso, eu comprei esse kit para abajur, tá? Ele foi R$9, se eu não me engano, na época. E ele vem com esse dispositivo aqui de interruptor de ligar e desligar. Mas, se você não encontrar, você pode colocar um bocal, um fio e uma tomada comum e ligar e desligar na hora que você quiser da tomada, tá? Esse kit aqui para abajur, ele é muito interessante, até porque ele já vem pronto, né? Você só conecta no bocal e coloca aonde você quiser. Então aqui a gente vai colocar esse bocal da lâmpada bem no meio aqui da nossa luminária para a gente poder acender ele. É interessante que você não coloque esse bocal muito próximo do papel. Então puxa um pouco mais para a ponta e cola ele. Esse é o resultado, tá? Eu coloquei uma lâmpada aqui de 4 watts, ela é de LED, mas se você não quiser botar uma lâmpada, você pode também colocar pisca-pisca aqui dentro. Tem pisca-pisca que utiliza pilha, você pode colocar o pisca-pisca todo aqui dentro e colocar ele na parede ou em cima do móvel, onde você quiser. Aqui no caso eu fiz com uma luminária mesmo, tá? Então eu vou deixar essa parte aberta aqui de trás, mas você também poderia fazer na sua casa ele fechado. O que você poderia fazer para fechar? Você ia pegar o papelão, colocar as 3 camadas de papelão do tamanho que fechasse aqui, ia fazer todo aquele processo de cola e papel, depois pintar ele de preto. Depois era só vir encaixar aqui a parte de papelão, lembrando, né, de fazer o encaixe para o fio poder passar. E depois você poderia colocar taxinha aqui na parte de trás para poder fechar toda a luminária. Aí no caso a luz só ia sair, né, aqui pela frente. Mas no meu caso eu prefiro deixar aberto, tá? Até porque clareia muito mais e também não incomoda a lâmpada. De repente você quer um canto aí para leitura ou você está no computador, não quer ficar com a luz acesa diretamente,
mas você pode ter uma luminária de mesa aí que vai te ajudar bastante. Então, como eu vou usar com esse intuito, eu deixei a parte de trás aberta porque ela vai clarear muito mais, ela vai bater na parede, vai rebater, então não vai ficar uma luz tão agressiva para o que eu estiver utilizando. Esse é o resultado da luminária feita com material reciclado. Eu apaguei todas as luzes aqui para vocês verem o resultado dela, como fica no escuro, tá? Ela clareia bastante, só para vocês terem uma ideia, como o fundo é aberto, ela clareia a parede atrás e não fica uma claridade tão agressiva dependendo de onde você estiver. Se o fundo tivesse fechado, tá? Ela ia clarear somente aonde tem a passagem de luz. Esse foi o resultado final da nossa luminária. Aqui na mesa tenho duas luminárias, tá? Essa daqui eu fiz já tem muito tempo, já tem acho que uns 2, 3 anos que eu fiz para teste, para saber se eu ia conseguir fazer. E deu certo, só que acabou que eu não gravei. Então, agora aproveitando aí a quarentena, né, que estamos em casa, resolvi gravar essa luminária para vocês. O mais bacana desse tipo de artesanato é que a gente pegou o papelão, que normalmente seria descartado ou jogado fora, e a gente transformou numa coisa útil, né, aí na sua casa, um objeto de decoração. Assim a gente está reduzindo os danos, né, no meio ambiente, reciclando material. Então por isso que eu sempre procuro fazer alguma coisa com material reciclado. E dá super certo. Então, para você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Ah, e não se esqueça, tá, de me seguir em todas as redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E também de postar uma foto caso você faça uma dessa, tá? Não deixe de me marcar. Então, até o próximo vídeo e tchau!